aprender. E aí vem uma coisa, o aprender como solução para a necessidade, tá? Isso é importante porque o aprender vai solucionar uma necessidade. O Brunner vai colocar assim, olha, a gente tem que gerar no aluno uma necessidade de aprender primeiro. Olha que interessante, porque se a necessidade dele for aprender algo, a gente já tem o quê? A primeira motivação, a primeira energia, né? O primeiro impulso, que é ele já quer aprender. Depois, a gente vai construir o objeto de desejo dele. Pô, eu quero aprender mecânica, curtir isso daqui que o professor fez e tal. E daqui a pouco vem uma proposta de um curso de mecânica, por exemplo, ou de aulas de um projeto de mecânica. Então, muitas vezes, o principal processo da motivação é motivar e para desenvolver essa vontade de aprender. Então, quer dizer, o aprender, ele pode vir como uma solução, tá? Como uma solução de uma necessidade. Isso é importante no Brunner. Por quê? Muitas vezes, vocês vão ver isso na prática, se trabalha direto o objeto que é para ser trabalhado. Então, por exemplo, o professor se esforça em dar uma boa aula de história, mas talvez ele não esteja focado ou pensando ou colocando na conta dele que existe aquela grande quantidade, geralmente, né, ou uma certa quantidade de alunos que não querem aprender aquilo, né? Então, quer dizer, ele vai gastar toda a energia, ou quase toda a energia, em produzir uma boa aula, mas essa boa aula ela vai atingir, geralmente, diretamente, aqueles que já estão envolvidos, aqueles que já querem aprender. E aqueles que não querem, falta alguma coisa para que eles falem, agora eu quero aprender sobre isso, tá certo? Então, quer dizer, uma coisa que o Brunner está colocando importante aqui são os vários momentos do motivar, né? O motivar, você pensar em motivar, é também você pensar, eu vou motivar ele a querer o quê? A ele se envolver com o quê? Não é só motivar uma participação aleatória, mas é você gerar uma necessidade de aprender. É ele olhar para ele, o aluno olhar para o seu grupo, olhar para si mesmo e falar, caraca, eu quero isso. É o estar afim, certo? Então, o aprender, ele vem como uma solução, tá? Uma solução de uma necessidade do aluno. Se ele não tiver essa necessidade, ele não vai aprender, tá? A gente vê isso muito na prática, muito nas escolas. Quem está fazendo estágio aí já deve estar vendo isso. Então o Brunner vem trabalhando essa ideia. E aí a gente tem um duplo desafio, que é exatamente isso. Criar necessidade, que é imenso essa ideia de criar uma necessidade, né? Geralmente, criar essa necessidade vai exigir algumas mecânicas. Uma delas é colocar o aluno para trabalhar, para se envolver com aquilo de uma forma prática, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, uma necessidade, para você pensar sobre motivação, a motivação vai trabalhar o quê? Criar a necessidade. Opa, eu preciso criar uma necessidade. Isso aqui tem que ser algo de desejo, objeto de desejo, para que ele venha aprender isso. Então, como é que eu vou trabalhar nessa necessidade aqui? Como é que eu vou fazer ele querer isso, certo? Vamos pegar o exemplo do estudo de mecânica. Como é que eu vou querer que ele aprenda mecânica geral, as aulas que eu vou dar de mecânica geral e tal, certo? Então, primeiro é criar uma necessidade, porque o aluno tem um processo de vida, ele está envolvido em um meio social e ele vai mediar se aquilo para ele é uma necessidade ou não. Então, quer dizer, às vezes, se não for uma necessidade, não adianta você fazer a melhor aula do mundo de mecânica que para ele, né? Agora, esse aluno que para ele tanto faz, pode ser que ele seja atingido por essa aula e gere ali um interesse, ou pode ser que esse aluno precise de uma motivação, certo? Por isso que não é só trabalhar aqueles que já se envolvem, é trabalhar aqueles que podem se envolver, mas eles precisam, você precisa, né, pegar e criar um sistema onde vai criar uma necessidade nesse aluno de participar, de absorver e de aprender aquele conteúdo, tá certo? Então, quer dizer, primeiro desafio, criar necessidade, tá? O segundo desafio é o seguinte, olha só, é apresentar um objeto adequado para a sua satisfação. Adequado é a chave do negócio aqui. Beleza, eu vou criar, ele já, aí eu criei a necessidade, ele quer aprender mecânica. Só que aí eu tenho que saber ou sondar mais ou menos o que ele quer aprender de mecânica. Você vai passar qualquer coisa, de qualquer jeito, porque às vezes ele tá com um desejo, a gente criou aqui a necessidade, só que a gente tem que ter um objeto adequado para suprir o desejo, tá? Se você tá com vontade de comer um chocolate, não adianta você comer um pastel, entendeu? Você tem que suprir o desejo da forma mais correta, né? Para você
sanar esse desejo, tá? Suprir esse desejo. Então no aluno é isso. Muitas vezes ele tem um desejo de X e ele é frustrado porque o objeto que ele alcançou não satisfez esse desejo dele. Vou dar um exemplo simples aqui. Nova geração, molecada, tá aí, o mundo nerd invadiu a internet. Existe um grande núcleo de pessoas que acham um porre a literatura brasileira. É uma literatura que não foi escrita para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, tá? Livros, vai ler Machado de Assis, né? Não tô falando que são leituras ruins. Estou falando que existe um objeto e um público, tá? E hoje em dia você tem uma grande possibilidade de indicar para esse tipo de grupo algo mais adequado, uma ficção, uma fantasia, algo que está na dinâmica daquele grupo, que bate com muitas das ideias, com muito do momento, muito daquela questão, o adolescente está passando, o pré-adolescente está saindo de um mundo fantástico para um mundo mais real, então ele está transitando uma literatura que se identifica com essa necessidade, com esses dilemas, é interessante. Por isso que tem esse monte de filme para pré-adolescente, né? Harry Potter, Jogos Vorazes, adolescentes protagonistas enfrentando perigos, tendo que amadurecer, lidando com dilemas, né? São coisas que estão no mundo dele. Olha só que interessante. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de criar um objeto adequado para essa necessidade do aprendizado. Então, agora eu tô com vontade de aprender mecânica, eu curti. Só que o que eu vou apresentar para essa pessoa de mecânica? Vou apresentar, li um livro de mecânica quântica, mas pelo amor de Deus, né? Vai num negócio funcional. Pô, uma coisa de mecânica que eu achei da hora foi robótica, onde você monta e programa os robozinhos com peça de Lego. Ele vai pirar, porque em 1 hora a gente faz um robozinho, ele já consegue levantar a mão, pegar as coisas. Que adolescente não pira com isso? É como se você desse vida a alguma coisa e você controla. Você entende? Melhor do que sei lá e falar, eu vou te explicar física quântica. Então é criar o tipo de objeto adequado para suprir essa necessidade. Então, 2 desafios. Criar a necessidade e depois de criar a necessidade, você apresentar um objeto adequado para suprir e satisfazer essa necessidade. Certo? São 2 pontos que o Brunner vai colocar aí como um desafio, que é um desafio duplo, tá? Dentro desse processo de motivação, de motivar o aluno. 2 pontos de dificuldade que vai existir nisso, né? 2 pontos de dificuldade. O primeiro é o seguinte, olha só. Incluir as necessidades que o aluno já traz, né? Então, quer dizer, não é só você gerar uma necessidade. Você tem que também trabalhar as necessidades que ele já tem. E para isso você precisa sondar essas necessidades. Imagina você vai fazer um projeto de ciência em uma sala com 40 alunos. Como é que você vai sondar isso? Entende? Estratégia. Será que dá? Como é que eu vou fazer? Porque já existe uma necessidade também. Não estou falando que são em todas as áreas, mas pode ter necessidades ali que você desconhece. E pode já existir algumas necessidades de objetos que, inclusive, você pode apresentar para ele. Só que você só vai saber disso sondando. Então é uma dificuldade, não é só você criar uma necessidade no aluno. Porque pode ser que ele já venha com algumas necessidades. E, na verdade, ele já tem necessidades. Pode não ser na tua área. Pode não ser no seu tema, na sua aula, mas pode ter em outras. E você sondando isso, você ajuda a desenvolver as outras áreas. Até hoje eu lembro que eu fiz um trabalho em um CJ que eu trabalhei, que foi uma maquete muito legal. E eu decidi trabalhar vários elementos ali. E eu chamei uma galera que gostava de desenhar, gostava de maquete, chamei um professor de informática para me ajudar, para incluir a galera que gostava de informática. E o projeto é o seguinte: trago uma galera para fazer a maquete, e tinha uma galera que fazia curso de elétrica, então veio uns 3 que dentro do projeto eu chamei eles para colocar luz na maquete. Então eles iam exercitar uma rede ali, exercitar as teorias e as técnicas que eles estavam colocando em prática em questão de como fazer uma rede elétrica, como puxar fio e tudo mais, fazer ligações. E eles fizeram, então você teve um grupo trabalhando eletricidade ali na dinâmica do projeto, você teve um grupo trabalhando construção das partes, né? Ali teve um grupo pensando em design, em arquitetura eficiente, como é que vai funcionar, isso aqui fica legal, isso aqui não fica. Aí
aquela maquete representava problemas sociais, então ela apontava alguns problemas sociais da comunidade e tratava de reflexões e de soluções, por exemplo, agressão à mulher, né? Precisamos falar sobre isso e expor isso. Vamos colocar uma plaquinha na maquete e vamos fazer um cartaz. Então quem fazia o cartaz era o pessoal da informática. Digitava um texto, pegava as informações, pesquisa, número para denúncia e tudo mais, né? Atendimento psicológico e tudo mais. E ali você fazia várias dinâmicas. E olha só, você trabalhou várias equipes, vários adolescentes, cada um com várias demandas, com várias necessidades, e você abriu oportunidade para muitos trabalharem aquilo que eles já gostavam, porque estava rolando ali naquele projeto várias situações. Então alguém se identificava com alguma delas e eles vinham. Então um monte de aluno participou, foi muito legal. E é mais ou menos essa dinâmica, né, que o Brunner está propondo, essa ideia de dinâmica, de você perceber que não é só o que você está criando como necessidade, mas é uma necessidade que já é do aluno, que já é implícita nele, certo? Você observar e trabalhar com isso também. E isso é um ponto de dificuldade, é observar isso, sondar isso, compreender isso e colocar dentro do seu projeto isso, certo? Outro ponto de dificuldade é criar outros interesses no aluno, né? Que já é um ponto de dificuldade. A gente está falando aqui de criar interesses, e isso não é fácil, você criar um interesse, né? Isso exige muita leitura, muito trabalho, muita observação da realidade, muita dinâmica na realidade de você fazer testes e observar, e lógico, usar toda a teoria, toda a leitura e toda a sua prática para conseguir criar ferramentas para desenvolver a necessidade no outro. Então, quer dizer, esse trabalho já é um trabalho complexo. Então, a própria ideia de criar no outro ou nos outros interesses, criar outros interesses, também é um problema complexo e é um problema que o Brunner vai colocar como uma dificuldade, vai ser um desafio. Mas são 2 pontos que você precisa colocar na sua conta quando você for começar a trabalhar a questão